É um caso também aí ilustrativo de um paciente de 67 anos, do sexo masculino, jornalista. Esse paciente queixa-se de redução do contraste, deseja independência ou reduzir a dependência dos óculos. É um paciente que pratica bastante esporte ao ar livre, ele joga tênis, ele dirige à noite também, esse paciente. E ele tem hipertensão e dislipidemia bem controlados. Então, a gente vai ver aqui que o paciente tem uma hipermetropia, no, entrou, hipermetropia de +4 e no olho esquerdo +4 com -1/90 e uma catarata IN1/2 nos dois olhos. Então, assim, eu queria trazer esse paciente para a gente discutir um pouco os limites de indicação das lentes aí de foco estendido e também das lentes trifocais, né? Das lentes que a gente chama aí, de um modo geral, multifocais ou lentes para correção de presbiopia. Então, eu trouxe aqui esse paciente porque ele tem no OCT, nos dois olhos, nesse olho aqui direito bem discreto, uma membrana epretiniana extremamente inicial, mas com uma arquitetura foveal ainda praticamente intacta, não tem grande alteração anatômica, e mesma coisa no olho esquerdo, que já tem alguma distorção de retina interna aqui, mas bem discreto, seria uma membrana epretiniana aí que os retinólogos chamam de grau 1 nos dois olhos, algo bem leve, tá? Então, assim, nesses pacientes que têm alguma alteração de retina leve, que seja uma membrana epretiniana, ou se fosse um paciente com uma DMRI bem leve, com algumas drusas, mas sem alterações graves, né? E também a córnea aqui do paciente normal. Então, vou direcionar essa pergunta para o Rick, né? Você indica lentes multifocais nesses pacientes que têm alguma alteração bem leve de retina? E se sim, se você tem preferência por alguma tecnologia? Eu queria que também você falasse de um modo geral os limites, né? Quais são as patologias assim que você não coloca de jeito nenhum? Podia mencionar também de glaucoma, né? Que também é uma patologia muito comum. Então, eu queria que a gente abordasse um pouquinho esse assunto. Perfeito. Esse é um caso muito interessante e é um caso que a gente e todos que são cirurgiões de catarata vão enfrentar no dia a dia. Então, tem na literatura relato entre 4 a 20% dos pacientes que operam catarata podem ter membrana epirretiniana, claro, de acordo em vários graus diferentes aí, como você falou, né? Essa é uma membrana bem inicial mesmo, mas a gente tem que lembrar que essa é uma patologia que pode progredir. Então, quando a gente pensa numa patologia que pode piorar, assim como degeneração macular, a gente tem que estudar esse caso mais a fundo. Claro, a gente junta isso com o caso desse paciente, né, com o caso que ele gosta de dirigir à noite, joga tênis e etc. É um paciente muito ativo, a gente fica com um pouco mais de medo de indicar uma lente difrativa para esse paciente. Como a Raquel disse e o Ivan também, as lentes difrativas elas reduzem o contraste. Esse paciente já tem o filme da câmera fotográfica alterado. Então, às vezes, a gente pode colocar a melhor lente possível, esse paciente pode ter o contraste mesmo assim alterado. Então, eu sou um pouco conservador nesses casos e eu prefiro optar sempre por uma lente ou monofocal ou alguma lente de foco estendido que não seja difrativa, tá? Que não reduza tanto o contraste. Tem que lembrar que essas lentes trifocais elas variam aí no contraste, mais ou menos elas mantêm 88% de contraste até 92%. E isso, somado a essa patologia de retina, pode diminuir mais o contraste. Esse paciente, ao invés de ficar feliz, pode ficar chateado com os resultados, né? Então, na minha rotina, no meu dia a dia, eu prefiro optar pelas lentes pelas lentes monofocais, evitar as multifocais, né? A gente pode também pensar, claro, no caso dele, como ele faz esporte e dirige bastante, eu evitaria a monovisão. Mas se é um paciente que não tem tanta, se é um paciente que não tem tanto requisito visual como esse para longe, a gente pode até pensar numa monovisão, né, numa báscula.
Então, a rotina minha aí seria essa. Se fosse pensar numa lente de foco estendido, talvez essas eh, com menos, entre aspas, adição, né? Tipo a Ray-One EMV, ou a iHense da Johnson, ou mesmo até a Vivit da Alcon. Talvez essa eu pensaria duas vezes, porque alguns pacientes, ainda mesmo com ela, como ela tem aquele anel central, relata um pouco de halo e glare. Mas lembrar também que se esse paciente precisar de uma cirurgia de retina, tipo vitrectomia, e colocar gás, a gente tem que evitar uma lente que seja hidrofílica, porque a gente sabe, e tem na literatura isso mostrando, que as lentes hidrofílicas podem opacificar com injeção de ar, gás, tanto na câmara anterior quanto na câmara vítrea, né? Então, eu acho que eu seria bem conservador nesse caso aí, e talvez aí até numa lente monofocal, pensando uma mini monovisão, tipo um olho dominante, planejar para plano, olho não dominante um 0,75, meio, talvez seria a minha escolha aí, número um para esse paciente. Perfeito. Queria pedir para o Ivan comentar, assim, algumas em relação a outras patologias, né, por exemplo, glaucoma, degeneração macular, como que é seu raciocínio, assim, para indicar uma lente de correção de presbiopia, ô Ivan? Eu acho que é essencial a questão da arquitetura da fóvea, né? Paciente com membrana EP, é importantíssimo avisar que a cirurgia de catarata é fator de risco para a progressão da doença, né? Então, pode ser que ele opere com qualquer lente, não só difrativa, com qualquer lente ele opere e ele fique pior depois da cirurgia de catarata do que antes, porque a membrana dele simplesmente gerou tração e começou a criar cisto intrafoveal e baixar a visão. Eu acho que isso é uma questão para tomar cuidado. Por outro lado, esse paciente que foi mostrado a ele pode ficar com essa membrana exatamente desse jeito pro resto da vida, sem ter baixa visual para sempre. Então, uma faca com dois gumes mesmo, é muito complicado aí, porque, por um lado, você pode oferecer uma tecnologia que gere mais independência do óculos e o paciente evolua para uma progressão dessa membrana por coisas que não têm relação com a lente, né? E por outro lado, você também elimina a chance dele ter uma independência um pouco maior de óculos, né? Se alguém quiser fazer um teste curioso, dilata a pupila e vai jogar tênis para ver o que você consegue fazer com a pupila dilatada, sem acomodação. É brabo também. Então, é complexo. Eu concordo com o Rick. É uma indicação bem complicada de lente difrativa. Quando tem uma arquitetura bonita de retina, como tem esse caso aí, tem a membrana, mas a depressão da foveal tá bem adequada, eu explico para o paciente, eu oriento que tem evolução, pode ter evolução da membrana, mas eu não contraindico lente difrativa, eu falo que tem outros problemas, mas eu não contraindico, e aí eu já estou vendo aqui, já vou dar um spoiler aqui das perguntas, perguntaram de lente de foco estendido refrativa, né? Eu falei isso no podcast, eu vou repetir que eu acho que é relevante. Se você, na minha opinião, tá, gente? Eu sei que cada um tem uma opinião totalmente distinta e quem sou eu para questionar a opinião de qualquer pessoa? Não é essa a ideia. A ideia é falar o que eu acho. Eu acho que se você considera que aquele paciente tem um potencial de visão pior... Pergunta do Jarbas. Jarbas, ali o Vivit é uma boa opção. Exato. Então, qual que é a minha opinião? A minha opinião, tá, gente? E eu não tenho um embasamento científico para falar isso ainda, é a minha opinião. Eu acho que se você considera que esse paciente tem um baixo potencial de qualidade de visão, e aí eu tô falando de acuidade visual, tô falando de contraste, juntando tudo em uma coisa só, se você acha que aquele paciente não vai enxergar bem depois da cirurgia, não invente moda, coloca uma lente asférica, porque você vai estar concentrando todos os raios luminosos em um foco só. A Vivit ou qualquer outra lente de foco estendido, de modulação de aberração esférica, e aí a gente entra numa discussão eterna, elas baixam um pouquinho a visão de longe, não tem jeito. Então,
eu não sei, eu tenho bastante dificuldade em aceitar esse discurso que essas lentes de modulação de aberração esférica, elas têm uma boa indicação nesses pacientes que têm alteração de retina. Eu não sei, eu não compro essa ideia ainda. Talvez com mais estudos, talvez com agora vai começar a sair mais coisas sobre essas lentes, eu mude de ideia e morda a língua, pode ser, mas não me parece sensato do ponto de vista óptico que seja uma melhor opção do que uma lente asférica, eu não sei, sinceramente. Se a gente pensar na luz como uma quantidade, um recurso limitado ali, né, tem que, para colocar em algum lugar, tem que tirar de outro, né? Não, o cirurgião tem que conhecer as lentes também, né? Então, lembrar do número AB das lentes, né? Então, lembrar que esse paciente pode ter diminuição de contraste, assim como o paciente que tem glaucoma, né? Também tem diminuição de contraste. Esses pacientes, eles merecem lentes com alto número AB, para o paciente ter uma maior chance de ter um melhor contraste, uma melhor sensibilidade ao contraste no pós-operatório. Mas, assim, isso que o Ivan falou, né? Esse caso não tem ainda na FOV alteração, né? É só bem perifoveal, mas a gente tem que lembrar que essa doença pode progredir. E tem outra coisa, né? A gente tem que pensar no outro lado. E quando a gente já operou, e depois de alguns anos, o paciente já tem apareceu uma membrana epirretiniana. Então, a gente sabe que os retinólogos, né, os especialistas em retina cirúrgica, estão muito bons em resolver isso aí, né? Então, fazer um peeling de membrana aí, às vezes resolve, o paciente também fica excelente no pós-operatório, né? Mas é isso, eu acho que pega uma DMRI extramacular ou extrafoveal, é isso que o Ivan falou, às vezes não dá para contraindicar 100%, né? Mas eu tento sempre ser um pouco mais conservador, porque senão o paciente vai em outro médico, o cara fala, o teu médico errou aí, hein? Então, você nunca vai errar, você nunca vai errar em botar uma lente, isso, nunca vai errar em botar uma lente monofocal asférica, ou que seja tórica, asférica tórica, que corrija o erro refrativo dele, né? Teve uma pergunta aqui do Douglas, que ele falou, em caso de DMRI seca, uma LIO esférica simples seria melhor que aquele que dizer asférica, né? Então, assim, a gente pensa nesses casos em que tem patologia, em que você vai indicar uma monofocal, primeiro que assim, né, a gente sempre que tiver um astigmatismo corneano regular, que pode ser corrigido, a gente vai indicar tórica, né? Porque não faz sentido, né? A gente, quando está falando de indicações de LIO Premium, normalmente a gente está se referindo às lentes para correção de presbiopia, né? A tórica ele vai estar corrigindo ali o erro refracional do paciente, né? Então isso a gente considera mesmo no caso de patologias retinianas ou glaucoma, né? Mas a gente ainda é uma lente monofocal. Aí quando a gente está pensando em esférica ou asférica, quando a gente está pensando na asférica, considerando aí uma córnea normal, né, que vai ter sua aberração esférica, então na aberração esférica positiva, né, os raios da periferia vão convergir mais anteriores à retina do que os raios centrais, né? E aí as lentes asféricas vão ter uma correção adicional em relação ao direcionamento desses raios, para que todos os raios possam convergir ali na retina, fornecendo o máximo de energia ali para aquela região. Então, pensando realmente numa retina alterada, são opções boas, assim, da gente pensar nas lentes tóricas e asféricas e tóricas, né? Não sei se alguém gostaria de adicionar algo em relação a isso, se vocês concordam. Eu só vou pedir para botar a pergunta da Patrícia aqui como a última pergunta, porque a gente sabe que o Rick tem horário, tem outra aula para dar. Vamos lá, pessoal. Em relação à córnea, acham que tem espaço para alguma dessas LIOs pós-RK ou pós-refrativa a laser? Raquel, você puder comentar qual que é a sua experiência, a sua opção assim, de LIOs premium em pacientes pós-refrativos? Depende muito da córnea, né? Vai ser sua avaliação pré-operatória. Nesses casos, eu considero obrigatório uma tomografia de córnea, para você avaliar a regularidade da córnea, a presença de aberrações. Eu gosto muito de avaliar o mapa de coma. Eu acho que coma, paciente pós-RK é muito comum ter coma, e isso realmente impacta muito na qualidade de visão no pós-operatório com essas lentes trifocais. Então, eu não acho que todos os pacientes pós-RK estão no mesmo balaio, todos os pacientes pós-refrativos estão no mesmo balaio, nem pacientes com ceratocone.
depende muito de cada caso, isso é muito individualizado. Eu tenho muitos casos pós-refrativa com lentes trifocais, refrativas com córneas regulares, que não têm descentração de tratamento, os tratamentos mais recentes com laser, a córnea fica muito boa, e pós-RK eu tenho alguns casos selecionadíssimos que eu implantei lentes trifocais e lentes de foco estendido. Cada caso tem que ser avaliado muito individualmente, não dá para generalizar a indicação.